Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Como é possível aprender com a nossa própria experiência? Como o dia a dia nos auxilia a compreender e ler o mundo? Para conversarmos a respeito dessa temática, convidamos o professor Eduardo José Marândula Júnior, doutor em Geografia e professor na Unicamp, referência nos estudos territoriais. Professor, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Obrigado. Professor, para a gente poder começar, eu queria, que você nos explicasse, sobre um livro que você escreveu que é Ensinar a Aprender Fenomenologia. E aí até esse termo, fenomenologia. Para quem está nos assistindo, o que que é fenomenologia e o que que você quis falar ao produzir um livro sobre ensinar e aprender fenomenologia? Edmárcio, bem, primeiro, obrigado pelo convite de participar do seu programa. A fenomenologia, ela é uma filosofia que foi pensada na virada do século XIX para o XX, inicialmente por um filósofo chamado Edmund Husserl, que queria, naquela época, enfrentar os grandes problemas epistemológicos, ou seja, referentes à produção do conhecimento, que o pensamento europeu se debatia naquele momento, né? Então, era um momento, a gente não pode esquecer, de grande sucesso da ciência moderna, ou seja, a ciência moderna tinha produzido resultados materiais consideráveis, né, expressos aí no domínio europeu, que se consolidava no século XX, com toda a tecnologia, desenvolvimento cultural e material, e econômico, é claro. E a filosofia, de uma certa forma, ela tinha perdido a sua prerrogativa em relação à ciência, né, como se a ciência tivesse se tornado mais importante socialmente. E aí o Russell, ele passa a enfrentar os grandes problemas referentes à produção do conhecimento, buscando, de uma certa forma, resolver velhos embates, né, como a qual é o papel do conhecimento, se o conhecimento ele está na realidade ou se ele está nas elaborações teóricas, né, elaboradas pela consciência, se o conhecimento é natural ou se ele é construído culturalmente, uma série de questões filosóficas dessa época. E a fenomenologia, ela surge como uma forma de pensar a filosofia, de fazer filosofia, lá pelo menos com Russell, que tentava, eh, articular ao mesmo tempo essa dimensão que a gente em filosofia chama mais idealista, ou seja, elaborada pelos conceitos, pela racionalidade, e mais empirista, que é da realidade concreta. Então, fenômeno, que vem de um termo grego, se refere àquilo que se mostra enquanto se mostra. Parece um trocadilho, mas na verdade quer dizer que, se eu quero entender esse copo, eu vou, ou essa caneca no caso, ela pode se revelar nela mesma. Eu não preciso ter o conceito de caneca previamente, e nem apenas descrevê-la fisicamente, mas ela, na relação que eu estabeleço com ela, o sentido da caneca se revelaria. Então o fenômeno é meio que o meio do caminho entre essas 2 perspectivas, né. E aí a fenomenologia, ela começa, por isso é que a fenomenologia é uma filosofia, um jeito de pensar a filosofia, que se orienta ou parte da experiência. Porque veja o exemplo que eu dei da caneca, né. Então, eu não tenho previamente um conceito de caneca, nem vou só falar da caneca a partir da descrição concreta dela, mas a maneira como eu me relaciono com ela, pois foi a experiência, como eu experiencio ela, é que ela aparece para mim, para a consciência, o seu sentido. Então aqui no caso, quem está nos acompanhando talvez possa se perguntar: "O que que tem aqui dentro?", Sim. né. É é água, tá, gente, não é nada diferente de água, e agora experimentei água mesmo. Então, mas talvez essa caneca, para quem produziu ela, tenha um sentido completamente diferente. Ou talvez com o colecionador, essa caneca apareça lá na experiência dele com outro sentido. Então a fenomenologia trata disso, né, de articular a coisa nela mesma, a pensar a coisa nela mesma a partir da sua experiência prática, ou seja, do seu uso e como aparece no dia a dia, É. né. E aí no dia a dia, como que a gente pode entender, essa experiência para a gente aprender com ela, ensinar e aprender fenomenologia? Como que a gente aprende pela experiência? Essa pergunta é muito interessante, porque e aí eu ligo, né, a questão do livro que a gente acabou de publicar. Esse livro, eu vou começar por ele, tá bom?
Esse livro ele é o primeiro volume de uma coleção que eu estou coordenando junto com a professora Giane Delgado Pascoal Moura, que é da Universidade Estadual de Londrina. O nome da coleção é Entre Lugares, Docência e Experiência. E aí esse primeiro volume, que em linhas gerais é uma coleção que pretende publicar trabalhos, que sejam nessa interface da experiência, da fenomenologia, mas não somente, e na interface com a educação. Esse livro especificamente, ele é fruto de uma série de cursos que eu tenho o hábito de oferecer na Unicamp, cursos de extensão universitária, que visam introduzir a fenomenologia. Então, é como se fossem várias tentativas, formas de introduzir a fenomenologia. E aí é que vem essa dimensão que está no título do Ensinar a Aprender. Porque ao longo dos anos, né, eu tenho acho que 2 décadas de trabalho com esse tema, formando novos estudantes, orientando novos pesquisadores. Pela própria característica da fenomenologia que ser centrada na experiência, não tem uma cartilha para a gente ensiná-la. Não tem um roteiro muito pré-definido, né. Por quê? Justamente porque, como é um conhecimento que está assentado no acontecer, no vivido, na experiência, o que pode ter sido fundamental para mim, para você pode não fazer nenhum sentido. Então, por exemplo, no meu caso, a primeira leitura, assim, que me arrebatou foi um texto do Martin Heidegger, um filósofo alemão, chamado Carta sobre o Humanismo. E talvez tenha sido o primeiro texto que quando eu li eu fiquei com dor de cabeça, né. E aí esse texto me fez, né, me capturou de tal maneira que eu comecei a estudar fenomenologia por ele. Muitas pessoas o Heidegger é um autor ilegível. Ler ou não ler Heidegger, talvez afaste da fenomenologia. Então entende? Então, nesse sentido, é uma radicalização do próprio sentido de fenomenologia, né, que é um caminho, não é um caminho, desculpem, mas é a forma como se caminha. Então se aprende pela experiência, quer dizer que determinado texto, determinada vivência, vai te tocar de uma maneira que não toca a mim, não toca a outra pessoa. E aí esse processo, mas veja, mas ao mesmo tempo eu sou professor universitário, e eu estou ensinando em aulas de graduação, de pós-graduação e de extensão, orientando mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, estão interessados em aprender fenomenologia. E como é que eu faço se eu acabei de dizer que é algo tão pessoal, vamos dizer assim, né. Então esse livro trata um pouco disso, né, por isso o subtítulo, né, Trilhas, de um pensar e de um fazer. Porque são trilhas, porque não são caminhos a serem repetidos, né, mas é quase que um compartilhar de experiência, de possibilidades ou de tentativas diferentes de fazer o mesmo trajeto, né. E que certas partes imagino que vai funcionar para uns, outras não vão funcionar nada, né, e acho que é isso que talvez eu esteja acabar de exemplificar o que significa pensar um conhecimento a partir da experiência. Ou seja, não é dado por uma elaboração prévia, mas também não é simplesmente dado por uma certa empiria, mas é nesse encontro, né, que se dá numa determinada corporeidade, numa determinada lugaridade, né, no vivendo uma certa historicidade. E aí um outro conceito, né, que você traz nas suas publicações, é sobre, situacionalidade, né, e tem até um livro, Fenomenologia do Ser Situados. Como que esses conceitos nos ajudam a pensar, né, essas experiências dentro da fenomenologia? A questão da situacionalidade, ela tem relação direta com a questão da experiência, né. Eh, ela seria um dispositivo, né, usando a palavra que a gente conversava há pouco, seria um dispositivo para que a gente consiga fugir, ao mesmo tempo, de uma abstração teórica de sobrevoo e também, ao mesmo tempo, não cair numa mera empiria, né, dizer que as coisas são assim porque o Edmárcio viveu assim.
A situacionalidade ela faz essa articulação, que a gente poderia chamar de escalar, entre esse vivido e o horizonte histórico de sentido. Ou seja, entre o particular e o coletivo ou universal, entre a corporeidade e a experiência histórica, a experiência social, a experiência cultural. Então, quando a gente pensa na situacionalidade, é porque, mesmo quando a gente fala de uma experiência, e eu posso falar a experiência de determinados sujeitos, determinadas pessoas, essa experiência ela é sempre ao mesmo tempo, situada num contexto geográfico, na dimensão histórica, na dimensão social, na dimensão econômica. E o que quer dizer isso, ser situada? Quer dizer que ela só pode ser compreendida e só tem significado nessa situacionalidade. Por isso que isso, de uma certa forma, é um enfrentamento, como eu falei lá desde Rússia, há uma certa tanto naturalização do conhecimento, mas também uma universalização do conhecimento. Então, processos muito simples. Por exemplo, nós temos 2 canecas idênticas aqui, né, mas elas então compartilham provavelmente um processo de produção, um processo de significação, tá, mas elas podem ser utilizadas de formas absolutamente diferentes, elas podem ser sentidos diferentes. E isso não vai fazer com que elas não estejam na mesma situacionalidade, né. Então é essa articulação entre a particularidade, né, e a universalidade. É. E aí no né, assim, para quem está assistindo a gente, né, e está tendo o primeiro contato com a discussão, né, da fenomenologia, dessa possibilidade de aprender pela experiência, vamos tentar, trazer alguns exemplos, né, para as pessoas, materializarem. Pensar, por exemplo, a fenomenologia para entender o contexto urbano, né, viver numa cidade, né, um centro urbano, por exemplo. Como que a fenomenologia vai ajudar essa pessoa a compreender essa vivência, dar sentido a esse espaço para sua vida, nas suas relações? A gente poderia falar da seguinte maneira, por exemplo, ah, vamos pensar meu filho vai fazer 14 anos, né, e eu a gente já teve várias conversas, porque em casa a gente tem várias conversas de várias naturezas, mas ele quando ele me ouve falar, eu, a mãe dele, outros adultos, que a gente brincava na rua, sobretudo quando ele era menor, ele olhava às vezes assim e falava: "Nossa, deve ser legal brincar na rua", né. A cidade que ele vive e a cidade que eu vivi, elas são diferentes, porque a experiência que ele tem de cidade é completamente mediada pelas forma como ele se desloca na cidade e ele se insere nos lugares da cidade. Então, eu, por exemplo, né, pessoas da minha idade, da minha geração, nós fomos criados com portões abertos, sem cadeado, né, e essa fluência entre casa e rua muito maior. É claro que isso tem um viés de classe, né, tem classes sociais que até hoje continuam tendo essa experiência com a rua. Tem um viés geográfico de localização, né, de regionalidades, vamos dizer assim, né, tem cidades, grandes metrópoles, dependendo da região da metrópole, quem mora em condomínio, né. É até interessante, né, o condomínio às vezes tenta recriar o condomínio horizontal, recriar a experiência da rua, mas em Camulos, né. Mas é isso, quer dizer, pensar que cidade é aquela que uma pessoa como meu filho, que não teve na infância essa experiência de rua, e a cidade de pessoas que tiveram essa experiência, no fundo a gente está falando que vão perceber a cidade de formas diferentes. Vão viver a cidade, vão perceber, inclusive, por exemplo, seus riscos, né. Nosso sentido de risco na época que eu era criança é completamente diferente de hoje. Eu não permito que meu filho faça aquilo que meus pais permitiam que eu fazia, né. Por quê? Porque as experiências são diferentes e a própria cidade, é claro, também é diferente. Diferente. E aí um outro, né, fenômeno que a gente pode tentar analisar, né, para quem está nos assistindo entender, né, é pensando que a fenomenologia nos auxilia a entender a experiência e dar sentido ao mundo, né, ao mundo de cada sujeito. Hoje nós temos uma realidade que é um mundo real, né, e um mundo virtual, a virtualidade. Como que essas experiências elas podem, acontecer ao mesmo tempo, né, porque, né, cada um é um sujeito, né, hoje real e virtual, no mundo virtual. Como que é esse processo?
Essa pergunta é interessante, tem muita gente fazendo pesquisa atualmente, inclusive com a fenomenologia. Eu não sei se eu tenho uma conclusão para lhe dar, mas o que a gente pode pensar, reverberando muitas das discussões atuais, que a questão aí talvez seriam 2. Uma é a corporeidade. Então, muito tem se discutido como os meios, digitais, eh, eles têm, que é o tal do espaço virtual, o cyberespaço, eles criariam um outro meio de relação social, no qual haveria o que alguns autores chamam de eclipse do corpo. Eclipse porque o corpo não está sendo totalmente eliminado, né, é óbvio. A gente ainda não chegou na parte que a nossa consciência migra para os sistemas como na ficção científica, né. Mas, como esse eclipse do corpo, esse silenciamento, que se vocês quiserem até lembrar do Foucault, que eu sei que você gosta, essa nova forma de docilização dos corpos, né, ela alteraria a nossa própria experiência de mundo, isso é uma coisa. Então quer dizer, a relação do corpo, em que medida esses dispositivos contribuem para esse eclipse, essa docilização em outros termos, né. Uma outra dimensão seria a parte dos regimes de atenção. E aí muito na esteira do Merleau-Ponty, da discussão dele da fenomenologia da percepção e dos regimes cognitivos, como, o regime de atenção na sociedade da informação, com o smartphone, redes sociais, ele se altera, e com isso altera a nossa própria percepção de mundo e altera a nossa percepção, eh, não só das outras pessoas, como da de nós mesmos, né. Então, tem se trabalhado também muito nessas mudanças cognitivas que têm sido registradas devido a essa outra forma de aprender, essa outra forma virtualizada de se relacionar com as pessoas e com o mundo. E aí você trouxe, né, nesse exemplo a questão da corporeidade, né, essa experiência do mundo, entender o mundo à sua volta, né, se dá em corpos, né. Como que é essa dimensão da de pensar, né, o corpo como, né, talvez um território em que o sujeito consiga fazer a leitura do mundo, leitura de si, do outro. Isso é uma coisa, assim, que a fenomenologia é bastante enfática, né, a tradição fenomenológica em geral, de entender que aí a gente volta à sua primeira pergunta da experiência, né. Porque se a gente considera que é no vivido, na experiência, nesse ser lançado no mundo, que é o possível conhecer, isso acontece não é por meio de um corpo, mas é corporalmente. Ou seja, é ser sendo corporalmente que a gente que se relaciona, né, que as coisas se relacionam, que as pessoas se relacionam, que os sentidos são construídos. Então, é como deslocar, sei lá, a ciência moderna, a filosofia moderna apostava muito no sujeito cognoscente, na capacidade da racionalidade, da consciência, é como corporificar isso, quer dizer, o Merleau-Ponty chega a falar explicitamente isso, né, que o corpo pensa, né, então não é uma mente que controla um corpo, né, mas é uma unidade. Assim como na dimensão da pergunta anterior, fenomenologicamente tende-se, claro, a reconhecer as diferenças de meios virtual e não virtual, mas no fundo é mais raro fenomenologicamente a gente sustentar que são 2 tipos de experiência. No fundo, é a mesma experiência, entende? Porque a experiência é um conjunto. Hum. Então, não são 2 pessoas, uma virtual e outra real. É a mesma pessoa em diferentes facetas dessa experiência, dessa vivência, né. E o corpo não está apagado. Nós somos corporalmente, a gente não tem um corpo, nós somos o corpo. E aí pra gente encerrar, né, pensando, em quem se interessa pela discussão da fenomenologia, pela aprendizagem, né, pelo corpo, né, e pela experiência, qual mensagem que você deixa para quem tem interesse pela temática? Como que é possível mergulhar nesse mundo? Olha, para ser coerente eu teria que dizer que tem que se deixar levar e se perder, não é?
Mas isso parece muito conversa de coach, então fala outra coisa, tá bom? Mas, por que que não é conversa de coach, né? Sim. Porque, a pelo menos a minha forma de conceber e trabalhar com a fenomenologia, que não é a única, tem muitas formas diferentes. Porque os nossos regimes de elaboração do conhecimento, de produção do conhecimento, eles são muito pautadas num aprender para aplicar. E a fenomenologia, como eu já disse antes, se é pautado na experiência, você primeiro precisa experienciar para pensar. E esse experienciar sem um fim plenamente definido é muito difícil de fazer se você não se soltar, né? Uhum. Se não se deixar o processo acontecer, né? Então, às vezes parece uma conversa meio, né, assim, mas é prático, né? Então, um exemplo bem concreto, né? Nós fomos a gente tem sido educado e as universidades fazem muito isso com a gente, que a gente vai ler os textos sempre procurando alguma coisa. E a gente não pratica uma leitura que se deixa levar. Uma leitura que a gente faz com a literatura. Porque se eu pegar um autor como Guimarães Rosa e tentar conduzir ele, né, Sim. eu não vou chegar a lugar nenhum, eu tenho que me deixar eu só vou conseguir ler um autor como Guimarães Rosa se eu me deixar ser levado pela narrativa. E a gente aprende, é educado na formação científica, a não lidar com o texto dessa maneira, a lidar com o texto de uma forma uma busca ativa, vamos chamar assim. Eu acho que a gente precisa praticar outro tipo de leitura, que é o se deixar conduzir pelo processo, né. E talvez essa que seja uma tarefa difícil, mas que dá muitos frutos, né, porque é uma possibilidade de se abrir para a experiência. Eu acho que esse que é talvez a mensagem que eu poderia elaborar. Muito bom. Então que a gente possa, né, se permitir a vivenciar, né, as experiências e aprender com elas. Professor, muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço. e agradeço, né, também os nossos telespectadores, você que assistiu essa edição da Ed Pesquisa, te convido a assistir os outros programas e também a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.